Olá, boa tarde, queridos alunos do estado de São Paulo. Boa tarde, queridos alunos do 9º ano. Estamos aqui mais uma vez com uma aula de língua portuguesa. Mais uma aula de língua portuguesa para você. Por favor, pegue seu caderno, anote o nome da aula, a hora e a vez da charge na sala de aula. Não esqueça de colocar a data de hoje, 22 de maio de 2020. Vai lá, pega o caderno, abre na matéria de língua portuguesa. Isso, se prepara, se organize, porque hoje nós estamos muito bem acompanhados com a professora Mônica. Mas antes, deixa eu falar as nossas habilidades. Tema da aula de hoje, críticas, ironia, humor em charges. É o tema da nossa aula. Etapa de ensino, 9º ano. Sim, você que está no 9º ano agora, vou falar com você mesmo. Habilidades do currículo do estado de São Paulo que vamos mobilizar, trabalhar hoje e identificar críticas ou ironia, humor presentes em tirinhas, memes, charges, por exemplo. Professora Mônica, um prazer tê-la aqui de novo conosco. Muito obrigado. Prazer é todo meu, novamente com o 9º ano. Tudo bem, gente? Nós estivemos aqui já na última aula, a gente falou sobre variedades, variações da língua portuguesa e hoje a gente, nessa 6ª aula de português, volta a um assunto que eu não sei se vocês lembram, mas era o tema também da nossa aula 2. Na aula 2 a gente também falou sobre críticas, ironia, humor, como reconhecer isso nestes textos de linguagem mista, onde a gente tem linguagem verbal e linguagem não verbal juntos, criando aquela mensagem. Esse foi o tema da nossa aula 2. A gente falou de todos esses tipos. Hoje, especificamente, a gente vai tratar das charges. Quais são os objetivos da aula de hoje? Estão aí na tela. Identificar os aspectos da ironia, da crítica e do humor nas charges, compreender o sentido global do texto, buscando o significado da ironia, da crítica e do humor, e fazer uso das estratégias de leitura, identificando o sentido de humor e da ironia nas charges. Bom, vocês já perceberam que a gente já trabalhou isso e quando a gente falou naquela aula 2 sobre, eu comentei já no início, assim como eu vou fazer hoje. É muito mais fácil para a gente imaginar que tudo ali é humor. Toda vez que a gente vê um texto em que a gente tem muitas imagens e a gente vê um jogo de palavras, a gente tende a imaginar que é humor, mas também a ironia e também a crítica. Então nós vamos falar o que é charge, estudar direitinho com várias características, tudo bem? Já vou pedir para abrir o chat. E vou pedir para o Mauro ansioso pela participação de todos, de todo mundo participando aqui conosco hoje. Hoje a gente precisa, porque tem muita participação, tem muitas charges para a gente analisar. Quem está no app, por favor, fique rápido com o dedo no gatilho. Exatamente, vai ser muito legal ver as interações dos alunos conosco, vai ser muito bacana. A gente precisa de vocês participando hoje. Exatamente, não é um conceito de vídeo aula não, tá? Que é aula mediada por tecnologia, nós estamos ao vivo com vocês, participe conosco. Muito bem, é isso aí. E, gente, essa aula de agora, ela vem com um tema parecido com o caderno do aluno, com a apostila que vocês receberam, mas ela não está lá. Então, fiquem ligadinhos com a gente aqui com o caderno para fazer as anotações. Então, deixa eu ver se eu entendi. O tema está lá, a habilidade está lá, porém as atividades seguem paralelas, né? Não é aquela que está lá. Então, se eles abrirem o caderno e perguntarem que página, não é. Ah, tá. Mas a habilidade está lá. Isso. Ou seja, vamos aprofundar o conteúdo que já está lá. Isso, aprofundar o conteúdo que já está lá e a nossa aula 2 que a gente deu lá 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. Eu lembro, eu estava aqui também. Você estava. É isso. Vamos lá, então. Lembro dela. Muito bem, aquela que a gente leu o mangá. Exatamente. Eles vão lembrar que eles gostaram do mangá. Gostaram do mangá? Gostaram. Bacana, interpretamos. Olha, o chat já está aberto, a gente deu esses minutinhos e eu quero que vocês olhem aí o nosso texto de acolhida. Porque não é uma imagem, é um texto, não é? Uhum. É um texto de acolhida. Eu disse a vocês da outra ocasião que muitos alunos, quando eu mostro isso, esse é o texto de hoje, já me perguntam, professora, onde estão os parágrafos? Onde está o título? Porque esse texto foge do convencional. A gente pensa sempre naquilo que a gente abre um livro, vê vários parágrafos e aqui é diferente. Tá bom? Eu vou explicar direitinho o que temos nessa imagem. Eu tenho um texto em cima e um texto abaixo. No centro, uma foto de 2 ursos,
Um é marrom mais escuro, o outro é bege mais claro. Ambos estão, vou dizer, parece que eles estão olhando para um nada, eles estão meio preguiçosos, eles estão com aquela cara de não sei. Você não acha, Mauro? Estão com a cara de que não estão muito aí com a vida, não. Pois né? pois é. Eles estão com essa cara, mansinhos, embora o urso seja um animal que possa atacar, que possa ser bravo, eles estão mansinhos na foto. E em cima está escrito assim, que rebeldia é essa, jovem? Embaixo, senta aqui, vamos ter uma aula de língua portuguesa. Vou ler novamente, ó. Que rebeldia é essa, jovem? Embaixo, senta aqui. Vamos ter uma aula de língua portuguesa. É verdade. Então, como você, aluno, encara esse convite? Como você encara? O Luiz já está participando. Então já está falando que vamos ler charges. Sim, charges. Você encara esse convite, Luiz. Você está afim, você gosta de charges? A Ana Beatriz está tuitando, né? Está participando no chat, tuitando. Ela tá, eu encaro. KKKKKKKK. Já Ana desses Beatriz, KKKs. legal. Desses KKKs, porque a gente é palhaço, mano. Nossa, pessoal. Deu pra gente esse KKK, porque Nossa. não foi pro urso, gente. O urso tá com uma cara muito verdade. séria até. Muito Sim, séria. verdade. Eles não estão com cara de muitos amigos, Não. Olha, nosso próximo slide pergunta pra vocês. Qual mensagem a imagem do texto transmite, gente? A imagem daqueles dois ursos. Que mensagem passam esses dois ursos? Depois, ó, qual a relação da palavra rebeldia com a imagem desses dois ursos? Eles estavam com cara de rebeldia? Qual é a relação dessa palavra que estava lá em cima no topo com a imagem dos ursos? Qual é a relação dos animais com a linguagem verbal? Essa pergunta é quase igual à segunda, onde eu tenho que tentar relacionar o que estava escrito com a foto, com a imagem. E se no lugar dos ursos fossem dois adolescentes, você aceitaria o convite? Já tem participação, Mauro? Estão participando bastante, mas vou tentar procurar as respostas, professora. Fica tranquila. Tudo bem, gente. Ó, vou começar, como é o texto de acolhida, vou começar já comentando sobre essas respostas, possíveis respostas. Lembra que eu, no início, após a leitura das... Então, já tem? Com relação à pergunta, se no lugar dos ursos fossem dois adolescentes, você aceitaria o convite? A Jamile responde que sim, o Vitor sim também, estão aceitando o convite. Se não fossem os ursos, claro. Vou chegar nessa, deixa eu comentar todas aqui, presta atenção, eu só vou puxar um gancho. Lembra que eu disse que às vezes a gente tende a pensar que tudo é humor, que tudo é cômico, que tudo é engraçado. Porém, a gente tem que levar em conta sobre a ironia. A ironia é quando eu digo uma coisa querendo falar outra. Lembra que eu fiz um exemplo da mãe, que às vezes a nossa mãe que é cheia de ironia, que chega pra você e fala... A minha mãe adora. Nossa, Mauro, bonito isso, hein? Você é muito esperto, não é muito esperto, olha lá. Nem sabe colocar a roupa direito na gaveta, tá toda empolada essa gaveta. Você é muito esperto, é muito inteligente, não é? Aquela ironia fina, né? Achou a camisa dentro da garrafa. Pois né? a sua mãe ironia, acredita né? que você é esperto quando ela olha pra sua gaveta e a vê toda embolada? Ela não acredita. Isso é ironia da parte dela. As mães são muito irônicas quando elas se referem a gente, não é? Sim, mas muito. É porque elas falam uma coisa querendo dizer outra. E nessa hora a gente entende ironia. A gente entende a ironia, fácil. Às vezes num texto, num achar, a gente fica meio complicado. Mas quando a mãe é irônica... Mas pega o exemplo da mãe, já puxa o gancho, faz essa correlação. Algum aluno percebeu onde é que está a relação da palavra rebeldia com urso, Mauro? Eu tenho alunos participando dizendo da relação entre a linguagem verbal e não verbal. Sim. Eles estão falando bastante sobre isso. Isso mesmo. É isso que a gente está querendo dizer. Porque não só a imagem quer retratar, mas o texto atrelado a essa imagem que dá o sentido completo. Para a gente partir, eu vou finalizar aqui. Que, por favor, vocês tentem fazer a relação entre ironia dentro da palavra rebeldia e a imagem do urso. Bom, quando a gente tem aquele urso com aquela cara de... Olha a cara que eu estou fazendo, uma cara de não sei, talvez,
pouco de preguiça. E a palavra rebeldia que espera um outro tipo de imagem, a gente tem ironia. Se fosse rebeldia, o urso estaria mais bravo. Então, vamos continuar aqui sistematizando o que é charge e todas as suas características. Charge é a palavra de origem francesa e significa carga, gente, é do verbo charger, ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco. A palavra burlesco. Ai, a gente gosta de valorizar ampliar o o léxico, vocabulário, vocabulário. valorizar o léxico. Olha, gente, o burlesco nada mais é uma palavra que veio de burla. Burla pode ser sinônimo para piada, zombaria e, traduzindo na nossa linguagem coloquial informal, a burla é a zoeira. O que é burlesco? É a zoação. A gente está acostumado. Vai fazer uma zoeira. Burlar, desviar, né? Também. Mas nesse contexto da charge é mais para tornar cômico, não é mesmo? Engraçado isso. Para você pegar e botar a crítica, a ironia, zoando. É o que vocês fazem. Então, na charge, a pessoa que vai criá-la, ela vai exagerar nesses traços para zoar, para burlar, dar um tom burlesco. As charges recorrem a várias estratégias de discurso para produzir os efeitos irônicos, cômicos e reflexivos a que se propõe. Na maioria dos casos, apenas algumas técnicas são empregadas em uma mesma produção, mas certos elementos mostram-se frequentes ou mesmo essenciais. Bom, muito frequentes e muito essenciais são essas técnicas de exagero mesmo, de produzir esses efeitos cômicos. A Maria Clara está falando no chat com a gente que o urso está falando para o outro parar de rebeldia. Mas ele não estava rebelde. Qual é o nome dela? A Maria Clara. Maria Clara. Os dois estavam tão tranquilos ali. É verdade. A Michele está perguntando, ironia? Ironia, Michele. Por quê? Porque eu esperaria que não fosse rebelde aqueles dois ursos. Perfeito. Que fossem mansos, preguiçosos, pacatos. E o Guilherme, após a sua explicação, ele colocou, agora consegui entender. É isso aí. A gente vai treinando justamente essa nossa habilidade, essa percepção para a gente interpretar direito. Bom, continuando aqui a explicação, para a gente treinar nos exercícios, tudo aquilo que eu falei sobre charge, a gente tem que pensar muito mais que ela faz aquele apelo da linguagem visual. O elemento visual é a característica presente em toda e qualquer charge. As codificações visuais proporcionam maior compreensão da crítica, ironia e humor que o chargista pretende passar. É claro que, na maioria das vezes, as imagens se aliam à linguagem verbal para enriquecer o discurso elaborado. Palavras muito difíceis, vamos tentar mastigar um pouquinho. Isso é muito importante. Deixa eu ver se eu entendi. Me corrija se eu estiver errado. Me ajuda. Quer dizer que quando eu estou de frente para um texto, lendo um texto, eu tenho que associá-lo com tudo que estiver ao redor dele. Isso. Imagens, no caso, gestuais, linguagem né? visual, não é, Mauro? Entendi. Textos com linguagem visuais. Tá. Quando a gente fala de codificações visuais, é isso. Tudo que tem ali dentro daquele texto são códigos. E cada código quer transmitir uma mensagem. Aliás, a junção de todos os códigos querem transmitir uma mensagem. Certo. Então o texto não está isolado, nem a imagem está isolada, é um conjunto. Sim, é tudo um conjunto. E aí, nem sempre tem linguagem verbal. A charge em si, ela tem que ter a imagem. Certo. Mas, às vezes, a linguagem verbal, que são os textos que o artista coloca, é que também nos ajudam e enriquecem esse discurso. Acredito que eu entendi, professora. Vamos entender. Entenderam também? Participe conosco. Há várias características que a gente vai estudar, mas, olha, observe esta charge. Qual compreensão fazemos dela? Vou descrever aqui essa imagem. Nós temos aqui, embaixo, há toda uma linha branca. Essa parte branca, galera, representa como se fosse um balcão, uma sacada de um apartamento, por exemplo. E aí a gente percebe que está num local onde há vários prédios, vários edifícios. Então aí pode ser aqueles bairros residenciais que tem muito prédio, muito prédios ao redor, né? Aí uma pessoa, que pode ser uma criança, pois a mãozinha pequena ali, ela está mexendo,
pode ser num tablet, num brinquedo, um celular, e ela vai tirar uma foto. No horizonte, a gente vê uma lua, vê dois passarinhos, e ela retrata, ela enfoca a lua e esses dois passarinhos. Na charge, as pessoas aparecem na varanda dos apartamentos. Que leitura podemos fazer dessa situação diante dos pássaros? A presença da ironia ou de humor nessa charge? A gente vai falar sobre isso, mas eu quero deixar a imagem aí para vocês, hein, gente? Enquanto a gente vai o chat está aberto. O chat está aberto, claro. O chat está aberto. Observem novamente aí a imagem, vou pedir para colocar a imagem, enquanto eu vou fazer novamente a pergunta. Isso, então enquanto a professora repete a pergunta, olhem a imagem. Olha a imagem, né? Que leitura podemos fazer dessa situação diante dos pássaros? A pergunta quer que você pense em a situação que a pessoa está tirando essa foto diante daqueles pássaros ali que estão à frente voando. A gente tem humor ou tem ironia nesta charge? Alguém já conseguiu? Estão conversando bastante, mas eu não consigo captar nenhuma pergunta ainda, professora. Tem uma resposta? Resposta. Nossa, estou ficando confusa aqui, desculpa. Sexta-feira, perdão. Hoje, vamos sextou. Em breve. Gente, olha, como essa imagem aí, a gente tem alguma dificuldade porque ela não está tão clara e tão evidente, vou dar uma explanada para a gente poder seguir com as características, com tudo que a gente pode encontrar numa charge. Ó, a gente pode fazer uma alusão, uma referência a pássaros, que pássaros sempre estiveram em gaiola. A gente sabe que os pássaros ficam bonitos para serem admirados e as pessoas colocam, infelizmente, dentro da gaiola. Mas hoje, no cenário atual que a gente está vivendo, a gente vê, eu mesmo estou vendo, acompanhando várias notícias aí, que pelo mundo afora, em vários até pontos turísticos, a gente vê animais invadindo esses lugares, porque agora eles estão se sentindo livres, as pessoas não estão circulando, as pessoas estão em casa e os animais se sentem mais livres. E aí vários estão fazendo estão retratando os animais soltos por aí. Eu vi imagens, onça, na Itália, na França, a gente vê animais por aí soltos. A Laide participou, ela disse que tem alguém, ela percebe, né, claramente alguém tirando foto de pássaros, né? E o Vinícius, ele retrata o humor da cena. O humor, Vinícius, Vinícius, o que você consegue achar de cômico se os pássaros estão livres? Sabe? Às vezes não é esse tom de humor. O Matheus indica ironia. O que a gente quer trazer hoje para a aula, que a gente trouxe na outra aula, é que muitas vezes é muito mais fácil falar, humor, isso é engraçado, porque é muito mais fácil, mas o que o professor de português tenta fazer com você nas aulas, nos exercícios, é que você se aprofunde, que você não fique só no raso. No raso a gente pode dar risada de qualquer coisa, mas olhando bem, fazendo uma reflexão a mais, eu percebo, os pássaros estão livres e o ser humano enjaulado, o ser humano engaiolado. Então, olha que ironia, sabe quando a gente fala que ironia do destino? Nós que sempre prendemos pássaros, hoje nós que estamos Quem presos. está na gaiola não são os pássaros, né? Pois é. Então, bora lá, a gente vai começar aqui com o estudo de várias características. Tudo bem? Bora lá. Sim. A primeira característica que a gente vai pontuar é o exagero. Então, deixa eu ver se eu entendi. As charges, elas são um tema burlesco, né? E utilizam o exagero, perfeito? Sim, a gente começou falando que a charge, ela atrela a linguagem visual, que são todos os códigos que a gente tem na imagem conversando entre si para passar uma mensagem. Muitas vezes a linguagem verbal me ajuda, reforça a entender. E eu trabalho ali aquele tom burlesco que, traduzindo para vocês, é aquela zoeira. Nessa zoeira, nesse tom burlesco, eu posso transmitir uma crítica, um humor ou uma ironia. Perfeito. Tá bom? Então, anotado. Isso aí, ó. Olha, muito bem. Obrigada, Maura, por sistematizar aqui. Bora lá, bora lá para a nossa primeira característica, para a gente se aprofundar nisso, nessa ideia. O exagero, gente. Grande parte das charges trabalha com a questão do exagero.
Exagerando, o chargista consegue dar maior ênfase para o que está tentando dizer, ao evidenciar aspectos marcantes do que a obra se propõe a retratar. São distorções que distanciam o desenho da realidade, mas o aproximam da verdade. Ao mesmo tempo, os exageros são responsáveis por enaltecer o caráter cômico das charges e provocar o riso nos leitores. Exagero, quando a gente vê numa linguagem visual o exagero, é justamente a ideia de algo estar maior, estar sendo retratado muito maior do que normalmente parecia ser. A Júlia pergunta, desculpe interromper. Pode interromper. Hipérbole? Interrogação. Hipérbole, pode haver hipérbole. Hipérbole é a figura de linguagem que trabalha o exagero. Aí a gente diz que muitas vezes num texto, quando a gente coloca em sentido figurado, ai, eu estou rindo litros com essa charge. É uma hipérbole porque a gente não ri litros, a gente fez um exagero. Eu posso ter uma ideia hiperbólica, eu posso ter uma ideia desse exagero, mas esse exagero que eu quero marcar não é bem na palavra, na escolha da palavra. É em como ele vai desenhar, como ele vai retratar ali a imagem. Outra pergunta, se aproxima da caricatura? Claro. Uma caricatura, quando eu vou retratar uma pessoa em forma de caricatura, eu pego os traços marcantes dela e eu vou ampliar. Porque isso vai me dar, como eu estava vendo lá, me traz essas distorções, elas distanciam da realidade, mas aproxima da verdade, ou seja, da essência daquela pessoa. Por isso que a caricatura trabalha isso, o exagero também. Talvez a caricatura seja um fim em si mesmo, né? E a charge leva para uma verdade maior, né? Uma crítica social, por exemplo. Isso, gente. Olha, vamos ao nosso exemplo. O que é esse exagero? Tem uma charge aí na tela para vocês. Nessa charge, vamos descrevê-la. Nessa charge, eu vejo um senhor aqui à esquerda. Esse senhor está com uma cara de... Ele está triste. Não está triste, Mauro? Sim, muito. Ele está triste. Ele é um senhor barbudo. Ele está de roupa grande, uma túnica grande, clara, branca. Barba branca, cabelo branco, ou seja, bem velho, bem senhor. E quando a gente olha, ele está com o planeta Terra na mão. Mas o planeta Terra não é só um planeta Terra, né? Será que estamos falando de Deus? Então, mas o planeta Terra ele tem um pavio. Ah, sim. Aí, olha... Tem todo um contexto volta, ali. Volta, por favor, na imagem. Essa imagem, eu já olhei, já bati o olho. É Deus ali, é o Criador, é o grande Criador. Porque ele está com a terra na mão, e essa terra ela tem um pavio. Em cima desse pavio, a terra bem redondona, bem grande na mão dele, com um pavio assim cheio de S, vários S. Pavio aceso. O pavio está aceso, tem um bebezinho à frente. Esse bebezinho vai receber esse planeta Terra, gente. E esse bebezinho está feliz, ele é inocente, ele... É um bebezinho, como todo mundo já sabe, que fica feliz quando vai receber alguma coisa. Então, digam, contribuam no chat. Qual a leitura que você faz dessa charge? Qual a leitura que você faz dessa charge? Notem que durante esta aula a gente não vai parar a aula para você fazer a sua participação. Você pode participar enquanto a aula está desenvolvendo. A gente não vai conseguir parar porque tem muitas charges. Muitas charges, nossa aula está muito cheia, está muito rica. Aliás, professores estão elogiando. Alunos elogiando a aula, viu? Parabéns. Olha que legal, obrigada, gente. Os professores também podem pegar aqui essas charges, as imagens e trabalhar com vocês melhor depois, tá bom? Claro, aprofundando, né? Sempre a função é esta. Vou pedir novamente a imagem na tela e vou só comentar sobre o exagero. Gente, vocês não acham que é estranho um bebezinho que ainda está de fralda, sentado, ser desenhado quase do mesmo tamanho que a Terra? Não é um pouco exagerado? Bebezinho... estar assim para receber a terra em sua mão. Esse é o exagero. Tá vendo como é exagerado? Neste momento, o mundo vivencia uma pandemia. E aí, qual é a mensagem transmitida por meio dessa charge que a gente acabou de ler? Será que há ironia, humor ou crítica? Aqueles S's que estavam em cima do pavio da terra, aqueles S's, a gente diz que é uma onomatopeia. Vocês já estudaram as figuras de linguagem, essa daí é uma figura em que consiste em colocar em palavra, em letras, um som. Então esse
representa quando a gente liga o pavio de uma bomba e ela vai, ou de um fogo de artifício, a gente vai lá, tss, pô, vai explodir. Gente, qual o significado desses S's, dessa onomatopeia? A que será que se refere? Por que que tem esse pavio, esses S's? E o exagero? Acho que eu respondi a última. Então, a última, a Vitória está vocês podem participando. comentar. A Vitória está participando, ela diz que está se referindo ao fim do mundo. Ah, O Douglas também diz o fim do mundo. nossa. Eu não consigo encontrar o nome aqui, mas a Tami. A Tami diz que ele está triste porque o ser humano não é capaz de cuidar corretamente do planeta. Nossa, várias visões diferenciadas. Assim, aliás, 2 falaram que era o fim do mundo. Então, se é o fim do mundo porque vai explodir, que ninguém falou o significado da onomatopeia, mas você tinha dito que era um pavio, é uma bomba, então ele está entregando a Terra e a Terra está sendo comparada a uma bomba. Exatamente. Vai explodir. Tem humor, ironia, crítica. Qual é a mensagem? Eles falaram que era fim do mundo. O fim do mundo, não somos capazes de cuidar do planeta. O mundo vai explodir. Eu vou acrescentar, para a gente poder passar para a próxima, eu vou acrescentar aqui só dizendo que, imagina a criancinha esperando, ai, qual é o mundo que eu vou receber? E a criancinha recebe esse mundo neste momento em que estamos vivenciando, esse mundo, ó, é verdade, mais ou menos a gente dando feliz ano novo em 2019, né? Nossa, felicidades, alegrias, aí chega janeiro, a gente recebe 2020 com essa pandemia, né? É mais ou menos isso que está falando essa charge, muito bem, professora? E novamente eu vou usar aquele bordão, mas que irônico. Que ironia, a criança é tão feliz para receber o mundo e quando ela o recebe, esse mundo está uma bomba. Está uma bomba. Próxima característica para a gente estudar, analisar numa charge. A questão do ridículo. O homem ri do ridículo humano, daquilo que foge à normalidade das ações dos homens ao cotidiano. As charges procuram expor situações ridículas ou mostrar de forma não convencional temas normalmente tratados com maior seriedade. Isso porque, gente, a charge, ela é veiculada muito dentro dos jornais, muito dentro das revistas, desses meios de comunicação de grande amplitude. A gente também vê hoje muitos chargistas, quadrinistas, cartunistas, e a gente pode denominá-los de várias maneiras. A gente também vê muito dentro das redes sociais. Estava até comentando com Mauro, que conheço, que vejo muito trabalho de pessoas cartunistas dentro do Instagram, e a gente tem uma notícia, algo que acontece hoje, e eles já vão, tem aquela ideia, pegam todas as informações e conseguem sintetizar, porque o que é mais impressionante dentro da charge é que algo que um professor de história, sociologia ou geografia poderia demorar 2 horas explicando pra gente sobre um assunto que está passando na sociedade, eles levariam 2 horas explicando. O cartunista, o quadrinista, o chargista, como a gente quer dizer, esse artista, ele consegue sintetizar em uma imagem, com uma frase, 2 frases, às vezes poucas frases, e colocam ali retratados. Eu vou dar algumas referências aqui para vocês. Quando a gente falou do exagero mesmo, eu lembrei muito da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, que há mais de 100 anos atrás, verdade, né? Desenhou o Abapuru. E ela desenha um Abapuru com uma perna enorme, mãos enormes e a cabecinha bem pequenininha. Ali diz que é o brasileiro sendo retratado, e o brasileiro, em que eu vou marcar ali a essência do brasileiro? Na força do trabalho. Eu tenho o pé, eu tenho a mão, que é usado para o trabalho, e a mente, que a reflexão fica bem pequenininha. Há um artista chamado Carlos Ruas, e ele tem uma charge muito, que contrapõe muito com esse sentido do Abapuru. Ele tem uma charge, Mauro, em que ele colocou de um lado um homem com um saco bem grande de dinheiro, sim, e o outro lado, o homem, do mesmo jeito que ele colocou o saco bem grande de dinheiro, colocou a cabeça do outro homem bem grande, bem enorme. E em cima tinha uma frase assim: quem é o verdadeiro rico? Aquele que tem o saco cheio do dinheiro, tudo para ele bem guardado, ou outro que não tinha nada na mão, mas tinha uma cabeça enorme, ou seja, a cabeça dele cheio de pensamentos. Cheio de conteúdo, né? Cheio de conteúdo e tal. Uma questão interessante que tem que ressaltar é que o valor histórico que tem as charges, né?
no livro de história, né? Em geral, a gente entra em contato com as charges que foram compostas em 1900, 1850 e percebe que a crítica não é algo novo, né? A crítica aos poderosos, a crítica aos ricos, a quem tem o domínio do poder, né? Então, isso é muito interessante. Sim. E vocês, ano que vem, no ensino médio, né? As disciplinas conversando, então você vai ver muita charge nas disciplinas de geografia, Muito história, bem, sociologia. muito bem. E a gente está trabalhando aqui na aula de língua portuguesa com a interpretação delas, mas como o professor disse agora, vocês têm que estar sempre antenados na atualidades, porque a charge advém dessa crítica, desse olhar irônico que eu faço para o momento que a gente está vivendo. Quando eu falei agora do ridículo, o que é o ridículo? Ridicularizar algo que tem valor irrisório, algo que eu não dou a mínima para aquilo, então eu ridicularizo. Então, dentro da charge, como a gente já pontuou, a gente trabalha com aquele exagero para mostrar o que é o ridículo. Muitas vezes a pessoa passa a vida inteira, como tinha lá na charge, que está lá no Mundo Avesso, se eu não me engano, guardando dinheiro, enquanto outros simplesmente estão aprendendo, conhecendo. O interessante da charge é que a situação é ridícula e nós nem percebemos o ridículo da situação até vermos aquilo retratado na charge, até nos reconhecermos. Boa. Isso é muito interessante. Obrigada pelo gancho. Coloca na tela essa charge que a gente vai ver agora. Aqui tem uma situação sendo exposta. Olha, tem um bichinho na cabeça de um homem. Eu tenho um cenário todo nebuloso, gente, não tem nenhuma palavra nessa charge, o cenário todo nebuloso. E temos um menino hoje que parece até adolescente. Ele está com os olhos revirados, pode ser que ele esteja meio um tédio ou pensando em alguma coisa de forma a não levar muito a sério isso. E em cima a gente tem o retrato de um vírus, uma bactéria, algo do tipo, que está com máscara. Parece... E um olho bem... Ele está com um olho que parece que é perigoso. Exatamente. Parece que é perigoso. Lembra uma mamona, né? Lembra uma mamona. Uma mamona. Olha a dica, gente. Olha a dica. Vocês estão com o chat aberto. Respondam pra gente o que vocês acham que representa esse bichinho que está em cima da cabeça. Essa situação, que está né? na cabeça, que está no pensamento. Por isso que está meio nebuloso. Porque está no pensamento deste indivíduo. Ou desta indivídua. Olha Indivídua? Indivídua? Não. Gente, olha... Qual ação podemos considerar nesta charge? A gente tem a presença da ironia. Esta charge, a gente faz uma crítica da atual situação vivida no mundo. O pessoal está conseguindo achar o tema. Ah, então pode falar. Estou falando de Covid. Muito bem. Quem é esse bichinho? É o que representa a Covid-19. Vou colocar novamente para vocês. É o nosso... Coronavírus. Eles responderam coronavírus? Muito bem. Muito obrigada. A Luana, corona, Eduarda com Covid. Olha, vocês estão antenados, não tinha como não estar no momento que a gente está vivendo. Por isso conseguiram interpretar essa charge. E aí, gente, olha só, o coronavírus está com uma máscara. O que a gente tem aí? A presença da crítica, do humor ou da ironia? Falem para mim. O que você acha, Mauro? O que você tem a falar? A crítica, o humor, o coronavírus está com máscara. O coronavírus... E as pessoas? As pessoas estão relutantes em usar as máscaras, né? Pois é, então... pois é. Gente... Tem uma ironia aí? Uma crítica também? Eu acho que é uma ironia, mas é bem uma crítica. Gente, o coronavírus está com medo das pessoas. Coloca a máscara e as pessoas não usam a máscara. O coronavírus usando máscara e as pessoas sem máscaras. Muito bem. Por isso que ali a gente perguntou que crítica é essa? A crítica, gente, é as pessoas que não usam máscara. Nós hoje chegamos aqui com máscara, não foi, professor? Sim, tiramos agora para poder dar essa aula. Sim. Então, muito bem. Outro ponto que a gente falou aqui, sobre a questão do ridículo, em como a gente pode dar algum ponto, fazer alguma crítica a partir dessa noção do ridículo. Gente, por favor, vocês que não usam a máscara. Olha só, até o coronavírus tem medo de vocês. Então, é isso que estava falando nessa charge. O próximo ponto é sobre ruptura discursiva. A ruptura discursiva é um final
inesperado e muito usado em charges para provocar o efeito de comicidade. Comicidade, gente, tornar cômico, engraçado. Trata-se de uma ruptura do discurso que já foi construído. O riso está associado a essa súbita quebra de lógica que surpreende o leitor. A surpresa é um fator imprescindível e uma virtude do bom chargista é saber escondê-la sutilmente do leitor para revelá-la somente no momento certo. Ruptura discursiva. O discurso é toda aquela mensagem, é todo aquele trabalho de mensagem que o chargista quis me transmitir, tudo bem? Então, eu sei da atualidade, ele coloca ali naquela imagem, coloca alguns elementos verbais para poder me transmitir uma mensagem. E ele tem essa função desse discurso. Mas a quebra da lógica é quando a gente pensa, nossa, mas não é óbvio que seja isso? E a gente interpreta, não é, é outra coisa. A gente pensa que vai ter um começo, meio e fim nessa explicação, nessa interpretação dessa historinha que a gente cria a partir da charge, e isso é quebrado. Eu vou falar aqui de um exemplo que eu faço muito com meus alunos. Meus alunos que estiverem assistindo, eles vão lembrar, espero que vocês comentem aí, que eu faço, Mauro, não sei se você conhece, outra referência que eu vou dar a você. Já falei Tarsila do Amaral, falei de Carlos Ruas, vocês podem trabalhar aí. Aliás, Coisas sobre linguagem deixe-me visual. anotar. Anote. Carlos Ruas. Anote. E vou falar Tarsila agora do Amaral. Já ouviram falar em arte? Eu vou falar de Quem agora? De outra agora. René Magritte. René Magritte. Magritte. O René Magritte. Anotado, professora. O René Magritte é um pintor que nasceu na Bélgica. Ele falava francês. Aí, não sei se você lembra, tem um quadro que ele pintou, o fundo do quadro é neutro e ele pintou um cachimbo. Um cachimbo. Já viu? Conheço, Sabe. Conheço. Aí, olha só, eu coloco a aula de hoje, gente, é sobre esse texto. Vou lá e pá, e coloco essa imagem, o cachimbo. Embaixo está escrito assim, ele pintou também, ele pintou ceci, ne pas, une pipe. Isso não é um cachimbo. Eu pergunto para os alunos, gente, está escrito aqui, isso não é um cachimbo. O que é isso? Eles me dizem, um cachimbo? Ah, professora, um cachimbo. Não pode ser um cachimbo. Mas eles ficam um cachimbo. Aí eu falo, não pode, porque não é. Ah, isso daí é... Eles dão vários exemplos. É um cigarro, não sei o quê, é o ato de fumar. Eles dão vários... E eu falo, não. Por que não? Porque isso professora, não é um cachimbo. Por que aquilo não é um cachimbo? Você tem que jogar no Google, coloca lá, René Magritte, vocês vão ver, vai aparecer na busca. Aí você vai lá, isso é um cachimbo. Aliás, e eu digo, não é. Se jogar René Magritte, o primeiro desenho, a primeira achada é esse. É esse. E aí eu falo, gente, não é. Sabe por que não é um cachimbo? Por que não é um cachimbo, porque aquilo é uma imagem ou uma pintura de um cachimbo. Perfeito. Eles falam, como assim, professora? Não é óbvio que é um cachimbo? A representação, é a imagem. Sim, é a representação. Se eu colocar a mão ali, eu sinto um cachimbo? Não, eu sinto que é uma imagem, vai estar plano. Então, é uma representação, pode ser num xerox, pode ser num livro, pode ser na tela de um computador ou de uma televisão. Gente, aquilo é só uma representação, não é o cachimbo. Essa é a quebra, a ruptura discursiva. Presta atenção nessa charge. Olha o que a gente tem aí, um homem sentado numa poltrona e ele está ouvindo um som bem legal, bem interessante, e esse som é de um rádio que está dentro de uma gaiola, gente. O homem está sentado na poltrona, muito relaxante, ouvindo uma música que vem do rádio dentro de uma gaiola. Rádio na gaiola. Sim. Qual é a quebra de lógica que surpreende o leitor? Participe conosco, o chat está aberto. Sim, o fato de o rádio estar na gaiola com o propósito de ouvir música está associado a que situação? E qual é a relação das notas musicais com os sons emitidos pelos pássaros? Ó, na terceira pergunta já está aí escrito. As notas que são sons emitidos pelos pássaros. Por acaso, eu não gosto de ouvir o som de um pássaro? Posso amar um sabiá e colocar um sabiá dentro de uma gaiola para ficar ouvindo aquele canto todos os dias. Então, a gente pensa, que obviedade isso, colocar um passarinho dentro da gaiola, todo mundo faz. Mas aí a gente vê, vou voltar aí à imagem, mas aí a gente tem um rádio. E aí,
houve a ruptura discursiva. A gente tem uma crítica ferrenha, aquelas pessoas que colocam, você não precisa, assim como o rádio você pode colocá-lo ao lado para ouvir a música, por que você precisa colocar dentro da gaiola? Não tem lógica. A Ana fala que o rádio representa o pássaro preso. Muito bem. É isso. Boa, boa. Qual o nome Ana, dela? Ana. Muito obrigada, Obrigado, Ana. Agora a gente vai à nossa última característica, pois a aula já está acabando, ela voou. Deixa eu anotar aqui. Você falou exagero. A gente falou ridículo, de exagero, o ridículo. E a ruptura discursiva. A ruptura certo? discursiva, muito bem. Agora a questão da polifonia. Anotado, polifonia. Professora, o que é polifonia? Polifonia na tela. Vemos em várias charges enunciadores diferentes com discursos que dialogam para produzir o sentido que o autor pretende passar aos leitores. O termo polifonia é formado pelos vocábulos poli e fonia. Poli quer dizer muitos e fonia é voz. Em outras palavras, a polifonia aponta a presença de obras ou referências que aparecem dentro de outra obra. Gente, nós temos na charge, muitas vezes, dentro a gente tem os personagens, mas pode ser que esses personagens dialoguem, conversem com outras personalidades que a gente já conhece por aí. Sabe quem faz muito isso? O Maurício de Souza. Perfeito, ele bastante, coloca, às né? vezes, lá das historinhas da Turma da Mônica, a gente vê a Mônica, eu lembro quando eu era criança, eu via a Mônica dentro do programa Show da Xoxa, que ele colocava lá, então era a Xuxa sendo retratada. A polifonia é quando eu tenho isso. A última charge aí pra gente, presta atenção, a gente tem um divã à terra e na poltrona Sigmund Freud. Para eu poder interpretar, eu preciso saber quem é este senhor psicanalista. Esse senhor é Sigmund Freud. Ele retratou uma personalidade que já existe e aí ele criou essa noção de polifonia. Professora, que aula maravilhosa, mas o nosso tempo acabou. A gente provavelmente vai retomar novamente, porque o tempo voou aqui. Mas nós iremos retomar e pontuar tudo e resolver o exercício dessa última charge, mas pesquise o que é a polifonia também. Muito obrigado pela participação, gente. Tchau. Valeu, professora. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.